Voltei, meus amores, para o último módulo de hoje, tá? A gente acabou de ver a diferença entre patente, a gente acabou de ver a diferença entre registro e patente, e agora a gente vai falar propriamente da patente, para na próxima aula a gente se concentrar no registro e deixa eu botar aqui para vocês verem melhor. A gente, na próxima aula, vai falar do registro, tanto da marca como do desenho industrial, e a gente vai falar da repressão, das falsas indicações geográficas e da concorrência desleal, certo? E aí, a partir da próxima aula, a gente termina e encerra com propriedade industrial. Meus amores, patente, como eu já falei mais de uma vez, ela protege a invenção e o modelo de utilidade. O instrumento utilizado para requerer uma patente é a carta patente. E essa carta patente, ela vai ser protocolada, ela vai ser dada entrada, o requerimento, ele é protocolado, ele é feito no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E para você requerer uma patente, você tem que ter certeza de que aquele objeto que você está querendo patentear, ele tenha um uso prático. Porque a legislação, meus amores, não protege, não, você não pode patentear um passo de dança, você não pode patentear uma regra de um jogo. A patente é alguma coisa que tem uso prático na vida, inclusive industrial, certo? Uma aguinha aí que a vida no campo não tá fácil, minha garganta tá vivendo seca. Gente, a patente ela pode ser requerida tanto pelo inventor quanto pelos seus herdeiros, os sucessores daquele autor, daquela invenção, daquele modelo de utilidade. Ele também pode ser requerido pelo cessionário, que a quem a lei ou um contrato de trabalho de prestação de serviços indicar. É assim, um exemplo. É um carro, certo? Falando de modelo de utilidade, né? Porque a invenção é mais difícil de ser através de uma empresa, de um contrato. Mas, por exemplo, um carro. Eu estou estudando para criar um determinado modelo de utilidade de um carro. Veja, se eu sou contratado por uma empresa, por uma indústria, se eu utilizo aquela estrutura, se eu fui contratado para isso, é óbvio que aquele modelo de utilidade ele não é meu inventor, ele é da empresa que me contratou para inventar, para construir aquele produto, tá? Essa é uma situação. Nessa situação, a patente vai ser exclusivamente do contratante, né? Numa segunda hipótese, se eu, apesar de contratado por uma empresa, eu utilizo a estrutura de um laboratório químico, por exemplo, de um remédio, eu descubro eu faço uma descoberta, independente da empresa, mas eu utilizo a estrutura daquela empresa, eu utilizo o conhecimento que eu tenho, os equipamentos, a empresa tem que ter alguma participação, né, meus amores? Então, o que acontece? Nesses casos, é meio a meio, ou se houver uma disposição diferente no contrato. E, por fim, apesar de eu trabalhar na empresa, eu, todo dia, quando chego em casa de noite, eu trabalho numa invenção minha que não tem nada a ver com o meu ofício. Ainda que eu tenha carteira assinada no local, aquela invenção não tem nada a ver comigo. Um exemplo, eu sou uma química de medicamentos para coração. E em casa eu invento um shampoo que lavou, alisou automaticamente o cabelo. É óbvio que uma coisa não tem pertinência temática nenhuma com a outra. Então, nesse caso, vai ser exclusivamente do inventor, certo? Gente, e se duas pessoas inventarem a mesma coisa na mesma época? Um exemplo agora do momento. A cura da Covid-19. Se uma pessoa aqui, aqui em Recife, em Pernambuco, uma pessoa inventar, mas outra pessoa lá no Rio de Janeiro também inventar, de quem vai ser? De quem inventou primeiro? Não. É de quem comprovar que fez o depósito no INPI primeiro. A lei, ela privilegia a pessoa que primeiro tomou a iniciativa. É o sistema first to file. O direito não socorre aos que dormem. Se eu inventei alguma coisa, mas eu deixei guardada na minha gaveta porque eu achei que nunca ia ter utilidade, isso é problema meu. Quem entrou primeiro tem direito primeiro. Meus amores, o que é que pode ser patenteado? Artigo 10 e artigo 18 da Lei de Propriedade Industrial. Artigo 10, ele diz o que não é
invenção nem modelo de utilidade. O que não é uma descoberta. Minha gente, eu estou aqui passando essa quarentena na fazenda, vocês veem que eu tenho muita cara de fazendeira, para não dizer o contrário. Mas eu estou aqui na fazenda e eu descubro uma erva no mato que ela é muito boa para... quando eu tomo, ela é muito boa, sei lá para quê, para a pele. Veja, eu não inventei aqui, eu descobri, é uma descoberta. Teorias científicas e métodos matemáticos também não. Concepções abstratas, ou seja, uma teoria a respeito da conspiração em relação a esse Covid-19, problema. E aí entra uma série de dispositivos, eu não vou ler um por um, vocês olhem depois, mas o que é relevante, que eu acho interessante, regra de jogo, programas de computador em si, um programa aleatório, seres vivos, o todo em parte de seres vivos, naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais, ou seja, nada disso entra aqui. Gente, não são... Esse é o que não é nem invenção nem modelo de utilidade. Veja, se a lei diz que só pode patentear invenção e modelo de utilidade, se não é nem invenção nem modelo de utilidade, por óbvio, também não vai ser patenteável. E o que a lei diz que não é patenteável? E aí é uma barreira legal. O que for contrário à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde pública, as substâncias, materiais, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação, quando resultantes da transformação do núcleo atômico, o todo em parte de seres vivos, aí entra de novo a questão do artigo 10, né? Que não atenda aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Para fins dessa lei, micro-organismos transgênicos são organismos, exceto o todo em parte de plantas ou de animais que expressem, mediante intervenção humana, direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável, meus amores. Gente, requisitos da patente. Novidade, tem que ser algo novo, nunca visto nem por cientistas estudantes daquele determinado assunto. Algo desconhecido, original, completamente inovador. Atividade inventiva, veja, a pessoa que dá entrada na patente, ela tem que provar que foi uma produção dela, que não foi uma descoberta, certo? Eu trabalhei, eu atuei, eu fiz, eu tenho direito a essa proteção através de patente. A aplicação industrial, não adianta eu querer um passo de dança diferente que eu criei agora na quarentena. Ele tem que ser utilizado ou puder ser fabricado em algum tipo de indústria. E a ausência de impedimento legal, essas opções do artigo 18. Se há um impedimento para aquilo ser patenteado, ele não preenche os requisitos legais. Maricota, baixa isso. Prazo da patente, meus amores. Esse prazo ele é improrrogável. A invenção, ela dura 20 anos a partir do depósito, a partir da concessão, mínimo de 10 anos. E o modelo de utilidade, 15 anos a partir do depósito e o mínimo de 7 anos a partir da sua concessão. Meus amores, eu vou mostrar para vocês, com calma, como é que funciona esse cálculo, certo? A invenção. A própria lei, ela não define o que é a invenção, mas ela diz o que é que não pode ser invenção, né, no artigo 10, e ela diz que é patenteável a invenção que atenda aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A gente pode acrescentar que não tem uma proibição legal, que é o artigo 18. E modelo de utilidade é aquilo que se acrescenta, se aprimora a coisa já existente, para conferir utilidade ou melhora funcional no uso ou na fabricação. De modelo de utilidade, a lei trouxe um conceito. É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prática ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua
fabricação. Esse é o conceito legal de modelo de utilidade. Então, é aquilo que melhora uma utilização, certo? Um produto já existente, um carro, por exemplo, uma direção elétrica, um carregador diferente para utilizar no celular. Tudo isso ele é modelo de utilidade. Ele traz uma melhora funcional, um aprimoramento de um produto já existente. Meus amores, eu vou fechar essa aula, vou tentar desenhar um gráfico para mostrar para vocês como é que funciona o cálculo do prazo de validade da patente, tá certo? Até daqui a pouco.